De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Wilson Périco. Nós estamos falando um pouquinho do desenvolvimento do nosso polo industrial de Manaus, que muitas pessoas pensam que é do Amazonas, mas não é, é de Manaus. E é sobre isso que eu vou entrar agora. Wilson, existe aquela situação, aquela proposição do cinturão de Manaus, do Amazonas, na verdade, em que a Zona Franca ela não vai passar a ser somente de Manaus, e sim de algumas cidades próximas do Amazonas. Como é que o sindicato se posiciona quanto a essa situação? Nós vemos com bons olhos, apesar dos riscos, né? Porque a Zona Franca de Manaus ela está amparada pela Constituição. Teria que mudar a Constituição nesse caso. Exatamente. E a hora que a gente fala, abre uma brecha para se alterar a Constituição, a possibilidade de outros estados ou outras intenções contrárias aos nossos interesses serem consideradas também existe. Eu não sou contra, eu só acho que nós temos que ter muita atenção na hora de conduzir a abrangência, aumentar a abrangência do modelo Zona Franca para a região metropolitana de Manaus, envolvendo outras cidades, de nós não tomarmos ou darmos um tiro no pé, como se diz por aí, com alguma medida que venha afetar a nossa soberania, que hoje é assegurada pela Constituição Federal. Falando um pouquinho de responsabilidade social, como é que você está vendo esse feedback que as empresas do distrito têm dado para essa situação, já que você é presidente do Conselho de Responsabilidade Social do CNI? Hoje a consciência é muito grande. Eu acho que as empresas têm uma atenção muito grande, não só para com os seus trabalhadores. Hoje a responsabilidade ela é socioambiental. Então as empresas tratam de devolver ao ambiente aquilo que dele nós tiramos da melhor forma possível. Então, por exemplo, os efluentes, a água que nós utilizamos, muitas empresas hoje já têm investimentos em estações de tratamento de efluentes, e essa água, apesar de ser retirada do solo numa condição boa, essas estações de tratamento, elas propiciam que essa água retorne ao meio ambiente numa situação tão boa quanto ou até melhor. A outra questão que hoje também está bastante desenvolvida é a questão da reciclagem. As empresas não têm jogado dejetos ou lixo industrial mais no aterro. Nós temos empresas que fazem essa coleta e nos ajudam a reciclar o papelão, o plástico e dar a destinação correta aos metais e alguns componentes que são utilizados pelas empresas do polo industrial, para que isso não venha contaminar o meio ambiente, não venha trazer prejuízos para as próximas gerações. Na questão humana, as empresas têm tido uma atenção especial para com o trabalhador. Existe um debate muito grande, inclusive com o próprio Sindicato dos Trabalhadores, pelo número de pessoas que hoje estão afastadas por conta de doenças adquiridas no trabalho. Mas isso não é vantagem para ninguém, as empresas têm tomado muito cuidado, porque esse funcionário afastado, ele custa para a empresa. Ele não está desenvolvendo a sua atividade, a empresa tem a obrigação de mantê-lo nos seus quadros, e esse funcionário ele está sofrendo por conta das limitações que essa enfermidade pode estar causando. Então existe essa preocupação também, as empresas têm desenvolvido um trabalho de ginástica laboral e de fisioterapia para que os funcionários não sofram com as atividades repetitivas que a nossa atividade em Manaus demanda. Então eu acho que nós estamos avançando bastante, temos muito a melhorar ainda na questão da responsabilidade socioambiental, mas o caminho está trilhado e nós vamos seguir. Exatamente sobre isso que eu ia falar agora. Chega a época de campanha, todo mundo entra, alguns políticos entram e falam: o distrito é uma fábrica de lesionados, o distrito traz, cada vez mais, gera mais doenças profissionais em vários trabalhadores, e a gente está vendo hoje uma preocupação voltada a essa área de saúde, com ginástica laboral e com até a utilização de alguns programas que antigamente não se utilizavam, que é o PPRA, PCMSO, o ASO. A gente sabe que tudo isso acaba encarecendo o trabalho, que é o famoso custo Brasil. O que você acha, quais são os maiores prejuízos que a nossa legislação e esse custo Brasil e esses investimentos acabam dando para a empresa, e o que isso retorna no preço
para o produto que está sendo vendido? É o que eu costumo falar. Não pode ser da boca para fora, não. As empresas, a maior preocupação das empresas tem que ser com os seus funcionários. Por conta disso, ele é o responsável por fazer o produto que essa empresa vai comercializar. E ele é o direto responsável pelo custo desse produto. Ou seja, se você cuidar desse funcionário, se ele tiver um ambiente saudável e tiver toda uma tratativa preventiva antes dele vir a ter algum problema, o custo do produto ele não vai ser tão afetado. Custa, mas é uma questão de consciência que abrange as duas partes, o trabalhador e as empresas. Porque tem muita gente que trabalha no polo industrial fazendo uma atividade de montagem, mas à noite ela vai ser manicure, pedicure, e aí fica agachada, trabalhando com alicatinho, e aí tem um problema na mão, e essa pessoa ela tem que ter a hombridade, a honestidade de falar que aquele problema que ela está apresentando não foi adquirido na atividade dentro da indústria do polo industrial, mas numa atividade paralela que ela pratica. Agora, isso é uma questão de consciência que todo mundo está tentando trabalhar e, como eu falei, nós estamos muito próximos do Sindicato de Trabalhadores para resolver essas questões, porque ninguém quer uma sociedade de deficientes, ninguém quer uma sociedade não deficiente, com problema causados pela atividade econômica que movimenta essa sociedade. Nós temos sim que trabalhar juntos para que isso não venha trazer mal, trazer sempre o bem. A tendência e a grande procura do sindicato, tanto do sindicato obreiro quanto patronal, é essa melhoria do trabalho. Eu queria que essa entrevista tivesse mais pelo menos 1 hora, mas infelizmente não dá. Wilson, suas considerações finais em 1 minuto. Eu agradeço, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui no teu programa e te parabenizar por você ser um canal que leva esclarecimentos à nossa população, um pouco do que é o polo industrial e um pouco do que acontece na nossa economia, e dizer que o polo industrial de Manaus tem dado mostras da sua pujança, da sua importância para o nosso estado e para toda a região norte. O nosso estado é responsável por 63% do recolhimento dos tributos federais de toda a região norte do país. E se o polo industrial é responsável por 92% de todos os tributos arrecadados no estado do Amazonas, nós podemos dizer que o polo industrial é responsável por pelo menos 60% dos tributos arrecadados em toda a região norte. É a região que mais gera emprego, direto e indireto. São mais de 500 mil empregos gerados no polo industrial. Então, esse teu trabalho de levar ao povo do Amazonas, ao nosso povo, os esclarecimentos e informações tão pertinentes e importantes, tem que ser comemorado e é por isso que eu te parabenizo. Obrigado, Wilson. Obrigado pela entrevista. E agora você fica com a música de Nicolas Júnior. Um abraço e amanhã eu estou de volta. Tchau, tchau.